a escola da sinagoga, etc. Tá? Então, vocês entendem que Jesus, aos 12 anos, ficou lá no templo de Jerusalém e andaram, os pais andaram muito tempo e não se preocuparam com ele, porque ele está naquela fase que ele está saindo do poder da mãe e passando o poder do pai. O pai diz, ele ainda está sob o poder da mãe, então ele está com ela. E a mãe pensa, ele já está passando para o poder do pai, então ele está com ele. E assim vão caminhando e Jesus enrolou os dois, tá em Jerusalém, não é? Tá certo? Então, aqui, o Hebreus vai também, segundo Croa, que eu acho que tem sentido o que esse autor, a leitura que ele fez, eu achei bom, porque ele foi pesquisar onde eu não tinha como pesquisar, não sabia. E essa tese dele se tornou livre, é uma tese, ele estudou o sofrimento na carta aos Hebreus, junto com capítulo 11 e capítulo 12. Quer dizer, os mártires está aqui a nossa cadeia, encadeamento de nomes de heróis. Eles são heróis da fé. A fé deles resistiu a toda tribulação, a todo sofrimento. Depois ele já entra no assunto sofrimento. Sofrimento pode ter duas conotações. E ser entendido como um treinamento, eu me torno mais maduro, vitoriosa sobre as limitações, sobre as perseguições, etc. Ou uma questão educativa, uma questão pedagógica, que me é dada pelo meu próprio pai. Então, o sofrimento educativo para equipar o homem a certa perfeição nas virtudes. Se você tem uma doença longa, ou se você cuida de alguém que tem uma doença longa, não tem jeito. Ou você adquire a virtude da paciência, ou você não dá conta. Não é? Noites e noites em claro, não é? Essa coisa toda. O seu João que está aqui, né, que tinha faltado da outra vez, que eu já estava triste, fiquei até um pouco deprimida, não fui, nem fiz gracinha da outra vez, porque o seu João não estava. Hoje ele está aqui, né? Ele tem que ter tido paciência para viver esse tanto de tempo, não, seu João? Uma pessoa que nasceu em 1922, nós estamos em 2015, se não tivesse tido paciência, não teria chegado até aqui, não é? Então, vai treinar o ser humano nas virtudes, na virtude que é própria daquele sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que tem muito receio de viver na penúria, de ficar sem os bens materiais, de passar fome. Não é? Tem uma pessoa da minha família que tem pânico de passar fome, que quando era criança passou por aperto, então, tem esse pânico, ainda não curou esse problema. Então, se alguma coisa na área financeira não vai bem, esse tipo de sofrimento poderá dar-lhe, se aceita ser dócil nas mãos de Deus, poderá dar-lhe uma virtude de confiar, de confiar na providência divina, de confiar nas suas próprias capacidades para sair de uma situação difícil, né? E até a desapegar-se mais. Então, o sofrimento pode nos educar nas virtudes. É diferente de treinar para vencer as limitações, é diferente de educar-se para algo novo. Certo? Educar-se para algo novo. Porque a virtude, ela é dada. Ela é dada. Então, se nós pudéssemos aqui montar por que essas duas coisas são próximas, você diria, o atleta, o cara que corre, quer ganhar a São Silvestre, todo dia ele faz muito esforço. Ele se cansa, ele abre mão de prazeres, como ir para uma festa até tarde da noite, de certa comida que ele gosta, etc. De certas diversões que ele tem que abrir mão em vista da São Silvestre. Então, o treinamento dá-lhe resistência física para ele aguentar aquele percurso todo da São Silvestre. Dá-lhe uma resistência física. Dá-lhe a resistência física que ajuda na saúde dele. Dá uma resistência física. A resistência física foi conseguida com o treinamento. Agora,
É fruto, é consequência do treinamento. Agora, chegar lá com todos também tendo resistência física, conseguir ir ao pódio, em primeiro lugar, com todos que treinaram também, aí já seria uma virtude. A resistência física ele conseguiu treinando. Chegar, receber lá aquela medalha, não é? Em vez de outro que treinou tanto quanto ele, que é tão resistente fisicamente quanto ele, já é diferente. Então seria essa virtude, a força, a virtus, a força, não é? que ele recebe. Seria isso. Irmã, fala mais um pouquinho sobre isso, sobre esse sofrimento que é pedagógico e esse outro que é virtude. Como a senhora falou daquela pessoa que tem passou privações na infância e que após adulto tem travou a ter privações de novo. O sofrimento como treinamento te dá uma resistência física ou psicológica. Chame resiliência, mas olha, em latim, grego é tudo a mesma palavra, certo? Tá. Então, lhe dá uma resiliência. Tá? Você, por exemplo, se a pessoa que na infância passou por um problema de fome, então agora tem pânico, está tendo uma crise, tem a possibilidade de perder o emprego. Já está em pânico, porque vai morrer de fome, porque estão cortando da empresa. Certo? Então, isso é um sofrimento, porque ficar todo dia, toda noite dizendo assim, eu tenho filhos para criar e posso perder meu emprego, é um sofrimento. Mas esse sofrimento, vivido numa fidelidade a Deus, pode se tornar um treinamento para que a pessoa não viva sempre em pânico de morrer de fome. Que tenha uma resistência para que, quando vier as crises, vier as dificuldades na profissão ou qualquer coisa assim, trate isso com naturalidade, em paz, com tranquilidade. Não é? Mesmo que aconteça uma demissão, mas tratar isso de forma criativa. Eu tenho um amigo que depois vai ver esse DVD, que mora em Brasília, ele era engenheiro, sofreu um acidente, depois do acidente voltou a trabalhar, completou 50 anos e a firma botou para fora, deu a demissão. Aí a primeira coisa que ele entrou foi em pânico, tem mulher e filhos. Me ligou e disse assim, eu acho que você está precisando dar um tempinho mais para sua família, e você aproveite que está demitido e está no seguro-desemprego e preste mais atenção na sua família. Depois, enquanto você está prestando atenção na sua família, você também vai se acalmando para ter criatividade de ver o que é que você vai fazer daqui para frente. Certo? Porque se você está dizendo que é difícil conseguir emprego agora na sua idade, então eu tenho certeza que você vai ter criatividade para fazer isso de outro jeito. Então, ele está fazendo uma coisa que ele adora, que é ensinar. Ele está dando aulas para técnicos, com toda a experiência que ele tem do campo. Está maravilhoso, está se sentindo ótimo. E voltou a morar na mesma cidade que a família, porque como engenheiro morava na outra cidade. Isso aí foi virtude. Isso que aconteceu com ele foi virtude. Ele se acalmou, ele se pacificou, ele notou que existem pessoas que o amam e que ele precisava prestar atenção nessas pessoas. Existe outra coisa mais do que o trabalho dele, existe a família dele, existem os amigos, existe a religião dele, que ele podia se dedicar mais. Então, isso foi virtude, quer dizer, ele educou-se, ele teve um aprendizado e que ao mesmo tempo ele adquiriu uma força que ele não sabia que tinha, uma tranquilidade para lidar com esse tipo de coisas. Mas isso aí também não foi por causa da palavra da ilha, é porque ele já tem um treinamento para superar dificuldades
e não perder a fé. Porque se ele não tivesse treinamento para superar dificuldades sem perder a fé, ele não acreditaria e nem teria paz para dizer assim, agora Deus me ajude a ser criativo que eu preciso fazer outra coisa. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. Né? Nos ensina e nos dá algo, nos acrescenta algo. Porque na antiguidade, a educação quer dizer algo que se acrescenta. Então, a gente nasce cru, né? Xingando todo mundo, fazendo pirraça, porque quer um brinquedo nessa hora e quer a coisa nessa hora. E os nossos pais nos educam, deveriam pelo menos dizer, não, você agora não vai fazer isso, né? Não é legal, não é bom, você não vai fazer. Nos acrescenta algo. Né? Nos acrescenta uma capacidade de nos relacionar com os outros sem ser egocêntrico. A educação nos tira algo e nos acrescenta outra coisa. Por isso que é chamado de disciplina. Quando a gente vai fazer uma matéria na universidade, ainda hoje diz assim, disciplina. Eu digo assim, disciplina com a ilha, eu digo, de fato. Porque comigo não tem moleza, não. Não é não, João? João França. Tem que aprender, não é? Pode voltar ao trabalho 10 vezes, mas tem que fazer que preste. Tem nada não, a gente corrige, não é não? É professora Tânia do mesmo jeito. Então. Certo? Então, treinamento no sentido dos esportes e educação, saber viver, acrescenta algo, se aprende alguma coisa e que fica. Então, é assim que a carta aos Hebreus vai entender sofrimento nessa quarta parte. A quarta parte da carta aos Hebreus, ela está em correspondência com a segunda parte. Ela está em correspondência com a segunda parte, como eu mostrei no sábado passado. Então, aquilo que acontece com Cristo, acontece conosco. Então, tem sempre lá, até a terceira parte, era só falando do Cristo. Principalmente nos apresentando Cristo, o sumo sacerdote. Agora, na quarta parte, é sobre nós. Então, até aqui, Cristo é assim. Então, isso você tem que corresponder como um espelho a isso que ele foi mostrado dele. Ok. Então, agora nós vamos para a nossa coisa de hoje, que é a nossa última parte, que é a quinta parte, que é o outro slide. Bom, então continuamos com esse curso. Lembrando assim, o que eu gosto do título que esse autor deu no livro é que é um sacerdote fiel para um povo a caminho. Então, aí a primeira, segunda e terceira parte é o sacerdócio fiel. Aí o restinho da terceira, a quarta e a quinta é o povo a caminho. Tem que corresponder esse sacerdote fiel. Então, agora, essa parte 5 é sobre a posição dos cristãos. A parte 1 foi sobre a posição do Cristo, ou a situação do Cristo, ou o lugar do Cristo na história da salvação, na história universal. Qual é o lugar do Cristo na história da revelação, no processo da revelação? E agora a quinta parte corresponde à primeira, qual é o lugar, o papel dos cristãos nessa história da salvação, na questão da revelação. Então, o capítulo 12, a segunda parte do capítulo 12, a partir do versículo 14, e o capítulo 13, é disso que trata. Então, é isso que eu já falei, a primeira parte da posição do Cristo, agora a posição dos cristãos. Tem que corresponder, acho incrível o modo como ele escreve, porque quando eu estou na quinta parte, eu já não me lembro mais da primeira, mas a quinta parte, ela é uma retomada da primeira parte. Quer dizer, se Cristo é assim, o seguidor de Cristo também tem que ser assim. Né? Acho interessante. Então, vai tratar do papel dos cristãos como consequência daquilo que Cristo realizou, da obra salvífica de Cristo.
depois que nós já esmiuçamos bastante qual é o papel de Cristo, agora qual é o papel do seguidor de Cristo. Então, vai começar no versículo 14, capítulo 12, versículo 14, mas antes de começar a quinta parte propriamente dita, ele vai fazer um negócio que chama de anúncio de tema. Porque a carta aos Hebreus é assim, quando ela termina um tema, ela faz um resumo num versículo do tema que ela fez e anuncia o que vai acontecer logo em seguida, não é? Então, diz assim, no versículo 12 e 13 do capítulo 12. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas. Já ele falou tudo do sofrimento, né? O sofrimento de treinamento, sofrimento pedagógico. Aí ele faz uma pequena exortação. Então você mantém suas mãos firmes. Por quê? Lutador. Mãos firmes. Não é? Treinamento. Mantenha as mãos firmes. As mãos enfraquecidas. Portanto, firmai. As mãos enfraquecidas, as suas mãos estão enfraquecidas pelo sofrimento. Você firma, pensa na luta. Se eu baixar as minhas mãos, se eu enfraquecer as minhas mãos, eu vou levar um murro na cara. Né? Então, mantenha minhas mãos firmes. E os joelhos vacilantes. Não deixe o joelho vacilar. Não vai ao lona. Não, está correndo. Continua, não presta atenção no joelho que você consegue. Não é? É uma exortação. Então, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai reta as trilhas para vossos pés. Está falando de uma corrida. Né? Para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Mais do que uma Olimpíada, é uma Paraolimpíada. Na Paraolimpíada, não é para você acabar de ficar pior, em situação mais especial ou mais deficiente do que era antes, mas era para que você possa superar as coisas, apesar das suas limitações. Coloquei lá como eu ia falar da carta aos Hebreus, eu faço as coisas, as pessoas não entendem, mas não tem nada não. Eu coloquei na capa do Facebook a Adrízia Santos, aquela que foi cega, começou a ficar cega, e foi a que mais ganhou Olimpíadas, ganhou medalha nas Paraolimpíadas. É a brasileira que é recorde de medalhas em Paraolimpíadas. E que ela aposentou-se já, não tem mais condições de correr, não é? Mas ela vencia a corrida e é cega, não é? Então, quando ela correu na Paraolimpíada, não era para ela ficar mais cega do que já estava. Mantenha firme as mãos e os joelhos, para que não se destronque o que é manco. Quer dizer, se você não tiver o sofrimento como um treinamento, você vai sair dele pior do que você estava antes, mais manco do que estava. Agora, se você usar o sofrimento como um treinamento e uma educação, você vai superar as suas limitações, continuar limitado, como todo ser humano. Essa nossa campeã não deixou de ser cega, mas você terá medalhas, você terá confiança, você sabe que superou seus limites, você sabe que você venceu apesar dos limites, porque eu não consigo pensar em dar um passo se não tiver com meus olhos abertos vendo tudo que está acontecendo, não consigo. E ela correu e ganhou a corrida, e ganhou várias vezes, e ganhou muitas medalhas de ouro. Né? Tá certo? Então, é assim que ele quer que a gente entenda o treinamento. Então,
E aí ele já disse, antes para que não destrompe o que é, mas que seja curado. O que é curado aí? A partir do sofrimento. A partir da limitação. O que é curado? É que nós deixamos... Não, é curado, é a nossa postura diante do sofrimento que é curado. Não é que a gente não terá mais limitações, é que já sei como lidar. Já sei resistir na minha fé. Então aqui, ele vai, agora, depois disso, falar sobre a fidelidade cristã. Quando ele disse, firmai as mãos e os joelhos, quer dizer, seja fiel até o fim. Vá até o fim dessa corrida. Tem gente que vai acho lindo, se arrastando para São Silvestre. Chega lá, ó, horas depois, vai até a linha de chegada. Não ganhou medalha, mas ganhou confiança e superação dos limites. Esse aí foi treinamento. Não foi medalha, mas foi treinamento. Não é? Então, é isso. Então, agora ele vai passar a falar do outro tema que ele anunciou aí. Com isso aqui, ele anunciou. Então, agora, quem viu lá no meu Facebook, eu botei a nossa campeã, porque eu ia falar sobre o sofrimento, limitações na carta aos Hebreus. Levantem as mãos caídas, ou firmai as mãos caídas e os joelhos vacilantes. Não é? É aquilo que eu li. Isso é tirado de uma passagem bíblica, de Isaías 53, 35, 3. Né? E lá em Isaías faz parte do tema da perseverança ou da fidelidade. Alguns traduzem por perseverança, hipomoné, mas é a questão de fidelidade ou perseverança. Né? Acho que é mais perseverança também. Na primeira parte, ele apresentou um Cristo fiel. Então, agora é a nossa vez de sermos fiéis. A quinta parte é sermos fiéis. Cristo é o sacerdote fiel. Agora é a nossa parte de ser fiel. Então, o convite que está aí no versículo 13 que eu li, né, que é endireitai os caminhos, é tirado do livro dos Provérbios. Então, ele tem duas citações. Firmai as mãos, ou levantai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e que é de Isaías, e a outra que é de Provérbios, do livro dos Provérbios. Essas duas coisas, não é, que tem aí a questão da perseverança, que agora... Então, veja, ele falou do sofrimento como treinamento, e o sofrimento como pedagogia, educação. Agora ele vai falar da perseverança. Esse aspecto, agora, não é mais de sofrer, de padecer. Ele desemboca num tema e outro. Então, teve sofrimento, heróis da fé, sofrimento como treinamento, sofrimento como educação, e agora, perseverança, independente de sofrimento ou não, perseverança. Então, a perseverança é um outro aspecto da fé, ou da fidelidade, que é a questão da praxe. O que eu faço? Tá tudo bem, eu não tô numa situação difícil, não estou passando por nenhum sofrimento. Será que eu não estou sendo treinado, não estou sendo educado? O que eu tenho que fazer? Como é que eu sei que eu estou perseverando, se tudo vai bem? Porque tem tempo que a gente tá tudo bem. Como diria Paulo, você viver na fartura, você viver na penúria. Você viver na abundância, você viver sem nada. Né? Então, o importante é a fidelidade. Como é que eu sei que eu realmente estou sendo fiel, se não, nesse atual momento não está, nada me é difícil, estou num período bom? Como é que eu sei? Então, vai agora definir a questão desse novo tema que puxado do tema da perseverança ou da fidelidade, é a da questão da praxe. A praxe, o fazer cotidiano. Mas não é um fazer
fazer muitas coisas. Eu tenho muitas pastorais, eu faço a sopa, eu distribuo os remédios para os doentes, cesta básica, bazar em prol das pessoas com mais necessidade, etc. Não é fazer vamos entender o que é a praxis cristã, porque as pessoas às vezes confundem a praxis cristã com fazer muita coisa dentro da igreja, fazer muita coisa da caridade, da justiça social, etc. O que é a praxis cristã? É isso que agora o autor da carta aos Hebreus vai mostrar. E aqui eu já me despeço daquele autor que trabalhou só a parte do sofrimento. Então, a primeira fase dessa parte 5, que é 12 e 14, vai dizer assim: procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa! Né? Então, essa primeira frase, procurar a paz com todo mundo e a santidade, vai agora dar a direção que nós devemos tomar como seguidores do Cristo. Então, a paz com todos e a santidade, em outras palavras, a paz com todos, amor ao próximo. E a santidade, o amor a Deus. Porque, agora vamos entender. Para os judeus, só tem um santo, que é Deus. E nós temos que participar da santidade de Deus. A frase principal do livro do Levítico é: sede santo, como eu sou santo. É Deus que diz. E o que significa santidade na língua hebraica? Significa, as pessoas dizem assim, separação. Não é só, não é isso não. Santidade quer dizer distinção, distinguir, discernimento. Discernimento. No discernimento, você separa o que é bom do que não é bom. É a primeira fase do discernimento. Então, a pessoa santa é a pessoa que, primeiro, separa o que é bom do que não é bom. Ele não sabe distinguir o que é bom e o que não é bom. E aí, não se mete com o que não é bom, só se mete com o que é bom. A segunda fase é: isso é bom e isso é bom. Então, eu vou distinguir o que é, entre essas duas coisas boas, o que é bom para mim, ou seja, o que Deus quer que eu faça. Aí, a segunda parte da santidade. E isso só é possível num relacionamento amoroso. Porque só um relacionamento amoroso nos faz abrir mão de certas coisas que nos parecem boas. Então, vou dar um exemplo do casal. Os jovens se casam. E aí, então, eles não podem mais viver como se fossem solteiros. Porque firmaram um compromisso, eles não têm